Oi, gente. Eu assisti agora há pouco a entrevista de Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, e vou realizar aqui uma análise com os pontos que eu achei principais, né? Não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, mas não vai ser aquela análise pormenorizada que eu analiso todos os pontos. E sim, vou destacar aqueles que eu achei mais interessantes e fazer alguns comentários da minha opinião e tudo mais, não é? Vamos a eles. A entrevista começou com a discussão da prisão do. Não, eles não nomearam a Sarah Winter, né? Mas prisão de algumas pessoas ligadas àquelas manifestações contra o Supremo e que realizaram o tal do atentado de jogar fogo de artifício, né? O ministro ele ressaltou o número pequeno, né? Dizendo que não são representativos e ele minimiza os riscos. E ele fez isso várias vezes, dizendo que ele não acredita nem que as Forças Armadas têm interesse em golpe, nem que a maior parte da população brasileira teria interesse em golpe, que isso seria uma coisa de pessoas pré-iluministas, ou seja, gente que não tem a ciência, a perspectiva da alteridade, do respeito ao outro, do respeito às instituições, e que essas pessoas seriam minoritárias, né? E depois ele critica a Lei de Segurança Nacional e defende uma outra lei de defesa da democracia, né? Aqui eu concordo em larga medida com o Roberto Barroso. Eu apenas acrescentaria que quando o presidente aparece em manifestações que apoiam isso e ele próprio não se posiciona claramente e faz ameaças veladas ou não veladas ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal, o risco, embora seja pequeno, ele é significativo, porque nós estamos falando de pessoas do alto escalão defendendo isso. Inclusive, ele fez uma comparação com 1964, que é meio complicado do ponto de vista histórico, e aqui eu falo como historiador, porque ele diz que em 1964 existia críticas à corrupção, existia problema institucional e existia uma ameaça de ditadura de esquerda, né? Essa ameaça de ditadura de esquerda era um discurso da direita na época, mas é um discurso equivocado, falso, porque o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que era o partido de esquerda que estava crescendo nas eleições, ele já tinha aderido na década de 60 ao eurocomunismo, que é uma corrente que defendia a democracia e o aprofundar da democracia. Existiam algumas correntes de esquerda na época que defendiam um processo revolucionário estilo cubano, existiam, mas elas eram minoritárias na década de 60. Então essa ameaça, e ele se esqueceu de dizer isso, era uma ameaça que estava sendo superestimada pelos militares naquela época para justificar o golpe pelos militares e por setores do empresariado. E, na verdade, a ameaça não era praticamente inexistente. E mais do que isso, o chefe do executivo, João Goulart, e a equipe que fazia a composição do governo Goulart era uma equipe de pessoas nacional-desenvolvimentistas que não estavam aderindo, era um nacional-desenvolvimentismo com um olhar talvez simpático à social-democracia europeia que estava se desenvolvendo na época, com aquelas 4 reformas de base. Mas não era uma coisa radical de esquerda, longe disso, e por isso essa comparação tem problemas históricos, né, na análise do ministro Roberto Barroso. Né? Claro que talvez ele quisesse dizer que era o discurso da direita sobre a possibilidade de uma ditadura de esquerda, mas ele não foi claro e a crítica é pertinente nesse sentido. Né? Depois ele tem uma fala, e aí sim eu tenho uma divergência grave e profunda com o ministro Roberto Barroso, quando ele fala da Lava Jato e politização. E ele faz uma defesa da Lava Jato pela realidade dos crimes cometidos, crimes muito graves. E aí ele comete um equívoco, porque duas coisas podem ser simultaneamente verdadeiras, né? Aí o conceito de dupla verdade de Pierre Bourdieu é interessante, porque e isso eu acho que cria uma confusão na cabeça de muita gente. Tem gente, por exemplo, que diz que isso apareceu um pouco no meu debate ali com o José Fernandes, que é uma pessoa que eu respeito muito, tive o prazer de ter ele no canal. Mas ele disse assim: não podemos romancear
a população quando você defende a expansão da democracia. Mas eu reconheço que não devemos romancear a população, eu reconheço que a população pode cometer erros, mas tudo que ele estava dizendo, que eu concordo, não é suficiente para aderir à posição de manter a democracia como ela está e de ser contrário à expansão do poder popular. Ou seja, eu reconheço todos esses riscos e ainda assim eu defendo a expansão do poder popular, porque entendo que é uma alternativa superior por uma série de outros motivos que eu descrevi naquela conversa. Então, isso é o exemplo da Lava Jato. Sim, a Lava Jato ajudou a descobrir crimes muito graves. Isso foi importante? Foi. Esses crimes, vários deles, envolviam uma corrupção sistêmica que antecedia o governo do PT, mas que continua existindo nos governos petistas e que precisava ser descoberta em todas aquelas instituições e precisava ser defenestrada? Sim. Isso não altera o fato de que a Lava Jato teve uma característica política. As mensagens da Lava Jato ao Vaza Jato mostram que vários abusos foram cometidos. O deslocamento do julgamento de Lula para Curitiba é um exemplo, mas teve a suspensão de, como é que se diz, conversas, várias coisas para influenciar. Durante a época da eleição, né, Moro fez medidas, botou aquela coisa do Palocci durante o segundo turno, né, soltando o depoimento do Palocci, claramente tentando influenciar o resultado eleitoral. Você teve o Moro e o Deltan claramente fazendo uso político e monetário até da operação para poder se projetar, para conseguir fazer falas e ter palestras remuneradas e ganhar muito dinheiro com livro, com outras coisas. E eles fizeram uso político e financeiro da operação. E para piorar um pouco mais, né, a operação foi seletiva em relação a quem investigava, justamente com uma característica profundamente política. Então, duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. E o Barroso parece, ao dizer que a operação identificou esses crimes tão graves, ele minimiza a dimensão política que também existiu junto com os crimes graves, percebe? Ele faz de conta que uma coisa anularia a outra quando não é verdade. Depois tem uma pergunta sobre... eu não estou seguindo exatamente a ordem, eu estou seguindo a ordem da minha memória, né? É uma pergunta sobre preconceito institucional, né? E ele fala sobre a história do Brasil, acho até que fala bem sobre a história do Brasil. E aí ele cita uma coisa que é muito importante, ele fala da importância do movimento negro e como ele foi central para as políticas afirmativas e outras iniciativas. Então, quando ele fala isso, e isso é meio engraçado, porque ele deixa claro que é fundamental vir do movimento social, vir da base, para que a pressão aconteça e a transformação na sociedade aconteça, né? Porém, quando ele insiste na defesa da educação, depois ele cita habitação popular e saneamento básico, prioridades importantes, sem dúvida nenhuma, muito importantes, ele não ressalta que, assim como o movimento negro foi fundamental para avançar suas pautas, será necessário um movimento da classe trabalhadora, dos mais pobres, e uma luta de baixo para cima para implementar essas mudanças e outras mudanças, né? A insistência na educação formal tem um outro problema quando ela é exclusivista, quando deixa de perceber que a escola corresponde a 25% a 30% do aprendizado. Existem estudos mostrando isso, que você ter estímulo em casa, hábito de leitura, uma cultura familiar de valorização da ciência são centrais para o aprendizado. Muita coisa que acontece fora do ambiente da escola. Aí você pensa, como é que o Estado pode influenciar nisso? Trabalhar com cursos para adultos, trabalhar com investimento em divulgação da ciência, museus de ciência e tecnologia, expandir a apreciação da ciência, não só pelos artefatos da ciência, mas pelo método da ciência, tentar introduzir isso na sociedade de uma forma mais ampla e, além disso, melhorar as condições objetivas de sobrevivência das pessoas. Por isso, propostas como renda mínima universal, expansão do poder da classe trabalhadora, democratização do ambiente de trabalho, fortalecimento da participação da classe trabalhadora nas decisões das grandes empresas e uma série de outras medidas que visam fortalecer o poder
do cidadão e o poder da classe trabalhadora e visam reabilitar para o convívio social e permitir que as pessoas possam não apenas consumir, mas ter tempo para o lazer, ter tempo para reflexão. Isso envolve ter dinheiro, isso envolve ter acesso a elementos básicos, e o dinheiro compra comida, garante habitação. Tem evidências de que uma renda mínima universal resolveria muitos problemas, não todos, mas muitos problemas da base. E aí o Estado teria que entrar com a questão estrutural, as reformas de infraestrutura. Mas muitas coisas, porque o Estado é a única instituição capaz de fazer esse tipo de reforma, mas para a vida das pessoas no dia a dia, você precisa, numa economia capitalista, ter dinheiro. É o primeiro elemento. E você precisa ter dinheiro, você precisa ter acesso a uma educação de qualidade e serviço de saúde. Mas para que tudo isso aconteça, tem que vir um movimento de baixo. Tem que vir, como o movimento negro foi importante para conquistas que o movimento conseguiu no Brasil, para que outras conquistas aconteçam da classe trabalhadora, vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil porque vai enfrentar os interesses das grandes corporações empresariais, vai enfrentar o interesse da nossa plutocracia, dos oligarcas, que tem muito interesse em usar o Estado para o seu próprio benefício. Então, e nada disso foi discutido nem mencionado, né? Poderia ter sido brevemente mencionado, né? Então tem que se mudar as dinâmicas de poder, né? Não apenas de cima para baixo, mas de baixo para cima, para que de fato as mudanças estruturais no sistema de impostos e na distribuição de poder e de recursos em uma sociedade, essas mudanças de fato aconteçam, né? E são mudanças muito difíceis. Ele tem uma crítica. Peraí, deixa eu só dar uma olhada numa coisa aqui. Isso, ele tem uma crítica ao presidencialismo de coalizão e ele defende um parlamentarismo com o presidente. O presidente cuidando mais, digamos, da dimensão, elementos do executivo e tal, mas não cuidando da agenda econômica do país no dia a dia. Pode colocar projeto de lei, mas teria uma série de limites, né? E ele diz que é o modelo português. Olha, o parlamentarismo não é em si uma ideia ruim. Mas se ele não vier acompanhado por medidas de, como eu venho defendendo, de expansão do poder popular, ele vai ter muito poucas chances de resultar em mudanças estruturais. Porque a nossa classe política, predominantemente, não toda, obviamente, ela é governada pelo interesse econômico, pelas grandes corporações, pelos empresários que financiam a maioria das campanhas. Quem manda no país, quem manda mesmo, não são os políticos. Né? Eu esqueci o nome dele agora, mas ele tem uma participação num documentário, ele é uma Economic Hitman, que é como ele se auto-intitula, né? Mas ele tem uma expressão, eu depois vou colocar um link para uma fala dele, que as grandes corporações e essa elite global de bilionários, eles têm muito mais poder e atuam muito mais como monarcas, como reis, do que os políticos. Os políticos têm mandato, os políticos têm que responder a pressões da população. Esse pessoal, os bilionários e os oligarcas do nosso mundo, né, os plutocratas, os grandes donos das grandes empresas, não têm mandato, eles não têm que responder à pressão normalmente de quase ninguém, só dos acionistas, e olhe lá, e a pressão dos acionistas normalmente tem concordância com os objetivos que eles próprios têm, portanto, é uma pressão na direção que eles já acreditam. Eles atuam muito mais como a corpotocracia, né? Ou seja, esse elemento corporativo que de fato governa a maioria dos países, né? Enfim, sobre as eleições, ele minimiza os riscos, e nesse caso eu concordo com o Roberto Barroso, né? Ele minimiza os riscos para as eleições com possíveis adiamentos, e eu acredito que nesse caso ele está correto. Nós teremos ou esse ano ou ano que vem eleições municipais sem maiores problemas, né? Vai ter algum tipo de tensão se não tiver vacina, porque a gente vai ter que ir para votar com máscara, e pode ser que o dia da eleição seja um dia de contaminação, mas aí a minha sugestão seria você ter vários dias de eleição,
e só a contabilização no último dia, você não ter só um dia para votação, ou você fazer uma votação via correio, enfim, como tem se feito nos Estados Unidos, está a proposta rolando lá, e você pode fazer uma parte da votação via correio para diminuir a circulação de pessoas na época da eleição, não é? Se bem que a gente usa o sistema eletrônico, mas aí teria que se pensar em alternativas, não é? Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre a entrevista do Barroso. Acho que foi uma entrevista, no geral, muito boa. Ele tem algumas posições que eu tenho divergência, outras que eu tenho concordância, mas eu acho que ele falou bem, mesmo nos pontos que eu divirjo. E eu quis trazer esses comentários para vocês, essa análise, né, nesse vídeo. Enfim, se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, eu peço que você se inscreva, divulgue, faça propaganda no nosso canal e quem sabe se torne apoiador ou membro do canal. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em um próximo vídeo. Um abração e até lá.